Hoje é quarta, 27 de janeiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias aqui no canal do TF. Salomão Kalou e Gatito Fernandes, além do Cícero, são os grandes salários do Botafogo para esta temporada. E todos têm algo em comum, contrato vigente com o clube. Eles vão sair ou não? O que o Freeland pode fazer a respeito de cada um deles? O que seria a chamada autonomia que será dada ao Eduardo Freeland, falada ontem na coletiva pelo presidente Durcésio Melo? Vou pedir para você que está chegando aqui agora, dá aquela moral, deixa o like, inscreva-se, compartilhe e mande em seu grupo do WhatsApp. É muito importante que outras pessoas conheçam aqui meu trabalho, conheçam o canal do TF, porque ele é feito para você, torcedor botafoguense. São 3 vídeos ao dia, esse aqui é o primeiro. Vou tentar juntar os dois temas em um aqui para a gente ter um pouco de dinâmica nesse nosso Noite Alvinegro, nosso giro de notícias de hoje. Um detalhe é o seguinte, vou colocar 2 trechos da coletiva de ontem do presidente Durcésio Melo, do Vinícius Assunção e também do Eduardo Freeland. E vou falar sobre estes temas. Primeiro, a respeito de autonomia. O Freeland é uma pessoa do mais alto nível, um profissional do mais alto nível, que vencedor, talvez um dos maiores vencedores nas categorias de base no Brasil e que vai trazer muito para a gente nessa reestruturação do Botafogo. E vale salientar que ele vai ter total autonomia e liberdade para fazer tudo no departamento de futebol do Botafogo. Essa autonomia é simples. O cara vai decidir tudo sem ter pressão de conselheiros, sem pressão de quem tá ali. Barroca deve ficar? Sinceramente não sei. Mas a tendência é que parece ser do Barroca sair. Aí a gente não sabe se antes do jogo contra o Palmeiras, que será no dia 2, ou depois do jogo contra o Palmeiras, se vai sair ali antes do jogo contra o Sport Recife, tem jogo contra o Grêmio, então tem essa sequência de 3 jogos. Não sabemos ainda quando será essa definição, mas pelo que o Freeland falou, ela deve demorar no máximo uma semana. Então nisso nós teremos as decisões sobre Barroca, sobre Túlio, sobre Lúcio Flávio e até mesmo sobre os jogadores. E aí entra uma pergunta que eu fiz mencionando o Salomão Kalou. Também na coletiva eu vou colocar o trecho que foi perguntado para o Eduardo Freeland a respeito de Gatito Fernandes. Então eu vou colocar a minha pergunta que eu fiz para o Freeland sobre o Kalou e também vou colocar o que ele falou sobre Gatito Fernandes. A gente entende a expectativa da torcida, mas a gente tem que exatamente saber em que momento a gente está. A gente tem uma análise só de quem estava fora, né? Eu até ontem estava no outro clube, então obviamente que já acompanhando bastante os bastidores dentro do possível, mas fundamentalmente os jogos, e a gente sabe de algumas situações que têm que ser batidas mais urgentemente. Então, tanto o caso do Kalou quanto o caso do Gatito também vão entrar num diagnóstico que a gente vai fazer e aí sim, conversar com todas as partes para tomar a melhor decisão para todos que estão envolvidos no processo. Boa tarde, Freeland. Aqui é Thiago Franklin do canal do TF e a minha pergunta será sobre Kalou. O Marfinense tem contrato até o final do ano e o salário deste atleta é muito acima do teto do Botafogo para jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro. Você pretende ter uma conversa com o Marfinense nos próximos dias para definir a situação dele, se ele sai ou se ele fica? Da mesma forma, né, assim, a gente vai avaliar, a gente vai entender todo o contexto, não só do Kalou, mas como dos demais atletas, entender o que faz sentido para o Botafogo, o que faz sentido para determinados atletas, para a gente ser o mais assertivo possível. Dizer algo agora, nos meus primeiros minutos aqui no clube, não faria sentido, então vamos avaliar, vamos entender, vamos fazer um diagnóstico profundo, mas novamente falando que tem que ser ágil. A gente sabe que a gente está um pouco atrasado já para a montagem de um elenco para essa temporada, então individualmente a gente vai entender, mas fundamentalmente avaliar todos os atletas para tomar a melhor decisão. Financeiramente não dá para o Botafogo manter os dois. O Kalou é inviável e o Gatito é muito caro, mas mandar o Gatito embora é complicado. Talvez seja ali a referência que o Botafogo precise para uma segunda divisão. Será que o Gatito aceitaria uma diminuição salarial pelo menos nesse ano? Não pode, né? Porque o salário dele só se ele abrir mão dos direitos de imagens.
ficando apenas com um salário em CLT, e quando o Botafogo voltasse para a primeira divisão, ele receberia as imagens. Acho improvável que isso aconteça. Você também tem outros jogadores caros ali, como o Cavalieri. É impossível, gente, é impossível o que eu estou falando aqui. O Botafogo manter Cavalieri e Gatito por uma Série B. Não tem como. É um ou outro, porque financeiramente o Botafogo vai gastar ali quase metade do que pode ter de folha com 2 goleiros. Outro detalhe, Cícero, é uma situação que também o Eduardo Freeland precisa decidir o mais rápido possível. Não dá para ele manter este profissional no Botafogo, ganhando o que ele ganha e não sendo útil. Então, assim, são vários pequenos pontos que o Freeland tem que se debruçar sobre os contratos e achar ali alguma brecha, achar alguma possibilidade em conversas com os empresários dos atletas. E com isso, dispensar aquele que ele ache que não seja útil para o Botafogo. Porque, de repente, você mantém só o Gatito desses jogadores, mesmo gastando ali talvez 20% da sua folha com o goleiro. Mas é ídolo, é um jogador que respeita o clube e etc. Então, assim, o Gatito seria aquele que eu olharia com um pouquinho mais de carinho. Mas, ao mesmo tempo, o Cavalieri teve seu vínculo renovado agora. Será que ele vai aceitar sair do Botafogo? Será que o Cavalieri vai ter mercado ganhando o que ele ganha no Botafogo? Então, assim, são várias interrogações e várias incógnitas. E a situação do Calu é simples. Depende do Marfinense. Se o Marfinense ele tiver um pouquinho de noção, e tem noção, o Calu, pelo que a gente sabe, pelas informações que eu tenho, ele é um cara extremamente profissional, não é sacana, não tem sacaneado o Botafogo em nenhum momento. Eu tenho certeza que se for mostrado para ele pelo Eduardo Freeland que financeiramente o Botafogo não tem como mantê-lo, ele vai aceitar uma rescisão contratual e não vai ficar para uma Série B. Talvez ele pudesse render, mas é uma incógnita, você não sabe. O Calu não conseguiu mostrar nada com a camisa do Botafogo, não dá para você arriscar com um jogador que também ali, se ficasse junto ao Gatito, você já gastaria 50% da sua folha salarial. Então, assim, são decisões bem complexas que o Eduardo Freeland tem que tomar nesta semana. Manutenção ou demissão do Barroca? Manutenção ou demissão do Lúcio Flávio? Manutenção ou demissão do Túlio Lustosa? E outro ponto, e outra coisa que também tem que ser tratada com muito carinho sobre os contratos, porque o Botafogo tem, se for manter todos os jogadores, a folha salarial vai estourar. Então é isso, galera. Um abraço. Desculpem a cara de sono, mas eu estou bem cansado aqui. Mas meio-dia estarei de volta com mais um almoço com TF, a noite alvinegra. Os conteúdos aqui no canal, eles não param. Um beijo pra vocês. Fui, fiquem com Deus e comentem aqui. Tchau, tchau.